Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e este é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Atos capítulo 7, parte 1, episódio de número 802, 10ª temporada. A gente está meditando no livro de Atos, capítulo por capítulo. Tem sido uma jornada transformadora, renovadora, edificante, poderosa da palavra de Deus sobre as nossas vidas, muita gente sendo alcançada pelo poder da palavra de Deus. Hoje a gente vai falar da fé viva de Estevão, no capítulo 7, versículo 1 ao 7. Leia lá, depois vem para cá, convida mais gente, divulga esse trabalho que tanto cresce, que está aí espalhado em todos os distribuidores de podcasts, também no YouTube, e tem sido muito joia, demais. Deus é bom, a gente está aqui há mais de 4 anos fazendo esse trabalho. Já fizemos os 5 livros do Pentateuco, os 4 evangelhos, estamos agora nesses Atos dos Apóstolos, ou como um outro comentarista ousou dizer, Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E é isso, Deus é bom, o tempo todo continua sendo bom. Então a gente vê aqui que Estevão ele começa o seu testemunho diante do conselho. Ele começa falando sobre Abraão. Abraão é apropriadamente chamado de o pai dos fiéis. E em nenhum lugar no Antigo Testamento ou no Novo Testamento encontramos alguém cuja vida tenha sido uma ilustração tão grande de fé implícita em Deus como a dele. Se a fé não for meramente a aceitação de uma denominação, ou falar algumas frases evangélicas, ou doar de algum dinheiro para instituições religiosas, mas for um poder vivo na alma, ela se manifesta em obediência alegre, versículos 2 ao 4. Deus ordenou a Abraão que deixasse sua casa e parentes, e ele os deixou. Ele não sabia para onde estava indo, Hebreus 11, 8. Mas ao chamado de Deus, ele partiu pronto e voluntariamente. Assim como Mateus, ao chamado do Salvador, Mateus 9, 9. Tantos milhares, homens e mulheres que ouviram o Mestre dizer, vá, e eles partiram, renunciando a tudo que é mais querido pelo coração humano. Quando Deus nos fala distintamente, seja o que for que Ele nos ordene fazer, custe o que custar, cabe a nós obedecer, imediata e alegremente. Havia confiança mesmo não vendo, versículo 5. Há pouca fé em confiar em Deus quando tudo é brilhante, promissor. Quando conseguimos enxergar o nosso caminho, nós podemos facilmente crer que é o certo a fazer. Mas a fé viva, ela se manifesta quando não vemos, mas cremos, João 20, 29. Abraão recebeu a promessa da terra de Canaã em possessão, mas Deus não lhe deu herança nela. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, Hebreus 11, 9. E além disso, meus queridos, ele acreditava que a terra seria propriedade de sua semente, embora ainda não tivesse filhos. Pela fé também ele ofereceu Isaque, Hebreus capítulo 11, versículo 17. Mesmo quando não conseguia enxergar um passo à sua frente, Abraão confiou em Deus. Nós professamos andar por fé, não por vista, segundo Coríntios 5, 7. Mas frequentemente ficamos com medo e em dúvida quando o caminho está nublado.
Mas é na noite da adversidade que a estrela da fé deve brilhar. Quando andamos na escuridão e não sentimos a chama celestial, então é hora de confiar em nosso Deus e descansar em seu nome. Versículos 6 e 7, havia confiança no futuro. Deus disse ao seu servo que depois de 400 anos de escravidão, sua semente o serviria naquele país. Era um longo tempo para se esperar. Mas o patriarca confiante, ele descansou em Deus e ficou satisfeito. Olha só, nós ficamos impacientes se nossos planos não amadurecem em um tempo muito curto. Nós se sentimos fracassados quando apenas uma pequena fração de tempo se passa sem a redenção de nossa esperança. Nós somos obrigados a lembrar que temos que lidar com o eterno. Nós devemos esperar o seu tempo, seja um dia ou 1000 anos. A visão de Estevão sobre Jesus e sua missão, ela se baseia como toda visão sensata e ponderada deve fazer em toda a história passada na nação. Como uma nação chamada a um destino espiritual nos propósitos de Deus. A história de Israel, ela está enraizada na revelação divina. Seu Deus é o Deus da glória, poder, santidade e liberdade perfeita. Estão incluídos nesta ideia do Deus glorioso. A história, ela é uma revelação divina porque ela revela o seu conselho. Em tempos de dúvida, os governantes de uma nação e os líderes de uma comunidade devem remontar o passado às suas origens. Retomar as suas origens, voltar ao passado e contemplar o que havia lá. A autorrevelação de Deus a Abraão nos mostra que cada nova era na história começa com uma nova autorrevelação da natureza espiritual e dos atributos do Deus glorioso. Em meio a cenas idólatras, as profundezas do espírito de Abraão foram tocadas e uma luz do alto brilhou. Dos ídolos da adoração de falsos deuses, ele se voltou para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ele deveria ser o fundador de uma nação cuja vida deveria se enraizar no reconhecimento de um ser vivo, santo e espiritual como seu Deus. Tais chamados envolvem sacrifícios constantes. O antigo lar deve ser abandonado, suas associações queridas, em fantasias e sentimentos destruídas, parentes deixados para trás. É o exemplo daquelas mudanças e dos consequentes sacrifícios que acompanham o chamado de Deus às almas em todos os momentos. Bens futuros na forma de um novo lar e terra são prometidos ao patriarca. Mas o quando e o como de sua posse são deixados, como dizemos, à imaginação. Como diz a Bíblia, a fé. Ele saiu sem saber para onde ia, exigência de uma obediência inquestionável, tal foi a de Abraão. Ele não tinha nada em que confiar além da promessa de Deus, tudo mais estava contra ele. Quando chegou à terra, não encontrou herança nela, nenhum lugar de descanso para seus pés. As provações espirituais, elas consistem na perplexidade da vontade, causada pela contradição entre a verdade invisível e a oposição das aparências a ela. Os fatos resistem obstinadamente aos nossos ideais. O mundo talvez zombe dos nossos próprios ideais de fé. Perseverar como quem vê aquele que é invisível faz parte do chamado certo e ao mesmo tempo da grande alegria da alma chamada. É de se notar que a previsão divina do futuro não é de puro brilhante, de puro brilho. Uma tristeza e uma luta para a jovem nação é se preparar para o desfrute da liberdade. Ela será embalada na escravidão,
Pelo conhecimento severo e cruel da opressão do tirano, Israel aprenderá a se refugiar em Jeová, seu libertador, e encontrará em seu serviço a emancipação de todo jugo secular. As instituições divinas confirmam as promessas divinas. Israel tinha sua peculiar instituição sacramental da circuncisão. Um sacramento é uma espécie de linguagem religiosa, ainda mais impressionante por ser dirigido aos olhos do que meramente aos ouvidos. Nele se expressa um ato de Deus e um ato do homem. Rendição por parte do homem, aceitação e bênção por parte de Deus. E assim o sacramento se torna o canal da tradição, a tribo e a nação têm um vínculo comum e visível de união. Tais foram os primórdios divinos da vida de Israel. Isso. As pedras de José, a sua trajetória foi em muitos aspectos típica da de Jesus. Nós vemos que ele era objeto de inveja e ódio, também citado José por Estevão em sua mensagem. Ele era objeto de inveja e ódio, contranatural por parte de seus irmãos. E assim também Jesus foi invejado, odiado pelos governantes da nação por motivos semelhantes. O manifesto favor de Deus que estava com ele. Tal é a lei. A força espiritual superior a princípio desperta oposição, segundo Timóteo 3,12. E especialmente daqueles mais próximos, Mateus 10:36. Tal foi também a experiência de Jesus. Nada é mais doloroso para o coração do que ver alguém, até então suposto igual, ascender à eminência acima de nossas cabeças. Os melhores sofrerão de ciúme, quanto mais aqueles cuja maldade é assim colocada à luz do contraste, exposta e condenada. Mas ele desfrutou de compensações divinas. Deus estava com ele, livrou de todas as suas tribulações, concedeu-lhe graça e sabedoria na presença dos grandes da terra. Assim foi com Jesus. Ódio e inveja podem ser desafiados pela força ou pelo intelecto, mas é melhor quando os invejosos e os odiosos são eles próprios revelados em sua hediondez pelo brilho intenso da graça de Deus sobre a vida do homem bom. Novamente, a ira dos homens é frequentemente transformada em instrumento de bem para eles. A força que os minaria é exaltada. José torna-se primeiro-ministro de Faraó. Jesus crucificado é por meio de sua cruz exaltado a príncipe e salvador. A alma vivente encontrará a oportunidade de vencer o mal com o bem. A fome em Canaã proporcionou a José a oportunidade gloriosa. O relato de seu reconhecimento e perdão aos irmãos é extremamente tocante e rico em sugestividade tipológica. Aqueles que amam alegorias podem encontrar muito alimento para a imaginação nos detalhes. Mas aqueles que preferem lições espirituais amplas também podem encontrar na figura de José o próprio ideal do lado gentil do caráter nacional de Israel, que se cumpriu no Salvador sofredor, que triunfa sobre seus inimigos pelo poder do amor que perdoa. Quão estranhamente se tece a teia do destino. Quão profundamente se arraiga a série de causas e efeitos que resultam em grandes histórias e revoluções. Qualquer curso de eventos é altamente improvável de antemão, o que depois de ocorrido revela uma lógica providencial e um desígnio profundo da vontade divina. Assim também com o cristianismo, nada pode parecer de antemão mais improvável do que toda a história de sua fundação. Em Atenas, a história do crucificado foi uma loucura. Em Jerusalém, um escândalo. No entanto, nela estavam ocultos a sabedoria e o poder de Deus.
O ódio a José foi a primeira mola propulsora de uma longa história de triunfo. O ódio a Jesus estava agora se provando a mola propulsora de seu triunfo. Deus opera por meio das paixões malignas dos homens, bem como por meio das boas. E todos os poderes em rivalidade com o amor devem, mais cedo ou mais tarde, ser submissos a seguir o rastro de seu eterno progresso de bênção. Na humilhação e na exaltação, José apresenta um tipo vivo de Jesus. E o Sinédrio deve ter sentido isso ao ouvir a velha e conhecida história da origem da nação. Eles estão cara a cara com o fato de uma nova origem, aprenderão a lição do passado para o presente. Será? Aprenderemos as lições do passado para o nosso presente? A acusação de Estevão era de blasfêmia e revolução contra a autoridade consagrada. A resposta foi: Deus, por meio de seu Espírito, está se preparando para este tempo. Jesus é o Messias. Assim como em tempos passados nossos pais resistiram ao Espírito Santo, agora esta manifestação suprema de sua graça em Jesus Cristo, um apelo ao arrependimento e à fé. O cristianismo não é uma novidade que descarta o passado. Contudo, não é um mero desenvolvimento, mas um novo dom em Cristo, uma grande lição sobre o estudo do Antigo Testamento, que é por demais negligenciado. Uma ajuda para traçar a linha das manifestações espirituais, uma advertência contra a incredulidade, uma declaração da graça de Deus, independentemente do mérito humano. Se Abraão obedeceu sem saber para onde ia, porque nós insistimos em querer todas as garantias antes de dar o próximo passo de fé. Se Deus transformou o ódio dos irmãos de José em salvação para uma nação, porque tememos que as injustiças de hoje escapem do controle de sua providência. Oh, Jesus maravilhoso, como a pregação de Estevão é fantástica, meus queridos. Leia lá todo o capítulo e escute os episódios aqui com a gente. Nós vamos ficar 6 episódios nesse capítulo 7, que é muito profundo, muita coisa, mas vai ser uma jornada joia demais e eu te aguardo nos outros episódios, tá bom? Vamos concluir com oração para a gente finalizar. Se você puder, busque um local calmo e tranquilo, porque a gente vai falar com o Rei da Glória, aquele que veio no berço, subiu a cruz, herdou a coroa. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Senhor Deus da glória, dá-nos uma fé viva como a de Abraão, para obedecer mesmo sem ver, confiar mesmo na noite escura e esperar mesmo quando o tempo parece longo demais. Que o teu Espírito nos faça enxergar no Cristo crucificado e exaltado o cumprimento perfeito de tuas promessas eternas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Já é demais. Deus abençoe grandemente sua vida. Você que está chegando agora, você que já está aí com a gente, muita gente nova chegando por aí. Que Deus abençoe. Que a palavra de Deus, ela faça coisas tremendas na sua vida, tá bom? Se você tem gostado, curta, compartilhe. Se você escuta a gente pelo YouTube, curta lá, porque quanto mais curtidas der, mais espalhado vai sendo o trabalho, o vídeo para outras pessoas. O YouTube vai entregando, tá bom? Quanto mais curtidas tem, mais eles entregam. Deus abençoe grandemente sua vida. Até breve. Tchau, tchau.